Imagine estar dirigindo em uma estrada deserta, o vento frio atravessando as frestas das janelas, o silêncio apenas quebrado pelo som dos pneus na estrada. De repente, você vê algo na beira do caminho, um homem agachado, com as mãos no rosto, chorando de forma descontrolada. Seu coração acelera. Você para ou continua dirigindo. Cuidado, porque essa escolha pode decidir seu destino. Hoje, vamos desvendar a sombria lenda do caminho do homem chorando. Essa história se passa em uma região remota, onde uma estrada sinuosa corta uma floresta densa e misteriosa. Durante o dia, o local é apenas mais uma paisagem isolada, mas quando o sol se põe, algo parece mudar. A atmosfera se torna pesada, e é como se os olhos invisíveis da floresta observassem cada movimento. Foi nessa estrada que, há mais de 30 anos, ocorreu um terrível acidente que marcou para sempre o local. Diz a lenda que um homem e sua família estavam viajando de carro para visitar parentes na véspera de Natal. A noite estava escura, e uma fina neblina cobria a estrada. Um motorista embriagado vinha na direção contrária, e o impacto foi inevitável. O homem sobreviveu, mas sua esposa e 2 filhos morreram no local. Ele ficou ali, segurando os corpos, chorando por horas até que o resgate chegasse. Desde então, dizem que seu espírito nunca deixou aquele lugar, preso pela dor e pela culpa. Motoristas que passaram por essa estrada relatam encontros arrepiantes. Alguns dizem ter visto um homem sentado à beira da estrada, vestido com roupas antigas, soluçando como se estivesse em profundo desespero. Outros contam que ouviram o som de choro vindo do meio da mata, mesmo com as janelas do carro fechadas. O mais assustador: aqueles que tentaram parar para ajudar relatam que o homem desaparece assim que você se aproxima, deixando apenas marcas de pegadas molhadas à beira do asfalto. Agora, imagine-se nessa situação. Você está sozinho, em uma estrada escura, e avista uma figura chorando. O que você faria? Se você pensar em parar, cuidado. A lenda diz que, se você fizer contato visual com ele, algo muito pior pode acontecer. Relatos indicam que o homem pode aparecer no banco de trás do carro, chorando suavemente, até que você também perca o controle do volante, exatamente como ele perdeu tudo. O que torna essa lenda ainda mais assustadora é o silêncio que acompanha o momento. É como se a própria natureza conspirasse para amplificar o medo. As pessoas que sobreviveram a esses encontros dizem que sentiram uma tristeza profunda ao olhar para o homem, como se parte de sua dor fosse transferida para elas. É por isso que muitos evitam essa estrada durante a noite, preferindo dirigir quilômetros a mais para não correr o risco. Mas o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Será que o homem está preso ali por causa de sua culpa? Ou será que sua dor foi tão grande que atraiu algo ainda mais sombrio para aquele lugar? Talvez nunca saibamos. O que sabemos é que, se você ouvir o choro de um homem em uma estrada deserta, nunca olhe pelo retrovisor. Porque, segundo a lenda, ele pode estar mais perto do que você imagina. E então, o que você acha dessa lenda? Você teria coragem de dirigir por essa estrada? Ou é melhor não arriscar? Deixe seu comentário abaixo e compartilhe essa história com seus amigos. Quem sabe, talvez eles já tenham passado por algo semelhante. Imagine entrar em uma casa antiga, esquecida pelo tempo, apenas para ouvir uma voz sussurrando seu nome. Mas você está sozinho. Seria sua mente pregando uma peça? Ou algo muito mais sombrio espreitando nas sombras? Hoje, vamos explorar a arrepiante lenda da Casa dos Sussurros Eternos, um lugar onde os segredos mais sombrios são revelados e as almas mais corajosas, aprisionadas. A Casa dos Sussurros Eternos fica em uma região isolada, afastada do centro de uma pequena cidade. As pessoas do vilarejo evitam até passar perto do lugar. Dizem que ela foi lar de uma família misteriosa que desapareceu sem deixar rastros. Desde então, a casa parece ter vida própria. Aos poucos, os relatos de pessoas que ousaram entrar no local começaram a surgir. Ruídos inexplicáveis, sombras que se movem sozinhas. Acima de tudo, sussurros, vozes que chamam o nome daqueles que ousam ultrapassar seus limites. A lenda conta que a casa pertencia a um homem chamado Elias Montenegro, um alquimista obcecado por prolongar a vida humana. Ele realizava experimentos sombrios com seus serviçais, usando feitiçaria e ciência para tentar aprisionar almas. Certa noite, durante um de seus rituais, algo deu errado. Os serviçais desapareceram, e Elias foi encontrado morto no porão, com os olhos completamente negros e um sorriso macabro congelado em seu rosto. Desde então, dizem que as almas das vítimas ainda vagam pela casa, sussurrando segredos terríveis para quem ousar entrar.
Muitos exploradores urbanos e curiosos entraram na casa para desafiar a lenda. Os que conseguiram sair contam histórias assustadoras, vozes murmurando seus piores medos, revelando segredos que nem eles mesmos lembravam. Alguns dizem que os sussurros pareciam vir das paredes, enquanto outros juram que as sombras na casa os seguiam, mesmo quando não havia luz. Um grupo de adolescentes relatou que, ao tentar sair, a porta simplesmente desapareceu, como se a casa estivesse brincando com eles. E você, teria coragem de entrar em uma casa onde seus maiores segredos podem ser revelados em voz alta? Os sussurros dizem que a casa não apenas conhece seus medos, mas também sua culpa. Muitos visitantes não suportaram o peso de ouvir os sussurros e fugiram, mas alguns nunca mais foram vistos. O que você acha que acontece com aqueles que passam tempo demais lá dentro? Alguém sai ileso da casa dos sussurros eternos. O mais perturbador dessa lenda é o que ela faz com a mente humana. Se o medo tem um som, ele está escondido nos sussurros dessa casa. As pessoas que sobreviveram relatam que os sussurros continuam mesmo depois que elas saem. Alguns dizem ouvir as vozes enquanto dormem, enquanto outros veem sombras nos cantos de suas casas, como se algo tivesse escapado com eles. É como se a casa nunca os deixasse realmente ir. Afinal, o que é essa casa? Um portal para outra dimensão? O resultado de um ritual mal feito? Ou apenas um reflexo dos medos e culpas humanas? Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: se você ouvir seu nome sussurrado enquanto estiver dentro de uma casa antiga, não responda. Porque, segundo a lenda, responder é o primeiro passo para nunca mais sair. E você, teria coragem de entrar na casa dos sussurros eternos? O que você acha que acontece com aqueles que desaparecem? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe essa história com seus amigos. Afinal, nunca sabemos onde o próximo sussurro pode nos levar. Imagine caminhar por uma floresta que parece estar viva. As árvores se curvam como se observassem seus passos, o vento sopra sons que mais parecem vozes, e o silêncio é tão profundo que faz seu coração bater mais forte. Hoje, vamos explorar a arrepiante lenda da Floresta Maldita, um lugar onde os sussurros são mais do que o eco do vento, são chamados de algo que você não quer encontrar. A Floresta Maldita fica em um vale isolado, cercada por montanhas que bloqueiam a luz do sol durante grande parte do dia. A floresta é densa, com árvores tão antigas que seus troncos parecem guardiões de um segredo milenar. Dizem que, à noite, você pode ouvir sussurros vindos do meio das árvores. Esses sons parecem chamar pelo seu nome, convidando você a se aventurar mais profundamente. Mas cuidado, quem segue esses chamados nunca mais volta o mesmo. A lenda conta que a floresta foi palco de rituais antigos realizados por um culto misterioso. Eles acreditavam que as árvores eram portais para outro mundo, onde seus deuses sombrios viviam. Durante os rituais, eles sacrificavam pessoas, acreditando que suas almas seriam absorvidas pelas árvores. Uma noite, algo deu errado. Os membros do culto desapareceram, e desde então, os sussurros começaram. Os moradores locais acreditam que as árvores absorveram as almas das vítimas e agora estão presas entre este mundo e o próximo. Muitas pessoas que tentaram explorar a floresta relatam experiências apavorantes. Alguns dizem ter ouvido seus nomes sussurrados mesmo sem nunca ter contado a ninguém que estariam ali. Outros descrevem ver sombras humanas se movendo entre as árvores, mas quando se aproximam, não há nada. Um grupo de campistas disse que viu uma figura pálida e sem olhos observando-os de longe. Quando tentaram sair da floresta, o caminho que seguiram parecia se transformar, como se a própria floresta os estivesse prendendo. Imagine-se caminhando nessa floresta. Você ouve um sussurro ao longe, suave, quase como uma cantiga. Você seguiria o som. Os poucos que tentaram dizem que ele fica mais alto à medida que você se aproxima, até que a voz se torna algo inumano, como um grito que ecoa dentro da sua mente. Você continuaria ou fugiria? O mais aterrorizante da lenda é o efeito que ela tem na mente das pessoas. Muitos que entram na floresta e conseguem sair relatam pesadelos constantes, onde estão correndo entre as árvores, mas nunca encontram a saída. Alguns desenvolvem um medo inexplicável de árvores ou do som do vento. E o pior, há quem diga que começa a ouvir os sussurros mesmo fora da floresta, como se algo tivesse escapado junto com eles. Será que a Floresta Maldita é apenas um reflexo dos medos humanos? Ou realmente guarda algo mais sombrio? Os antigos rituais podem ter criado algo que está além da nossa compreensão. Não importa qual seja a verdade, uma coisa é certa: se você ouvir um sussurro chamando seu nome, não o siga.
Porque talvez, só talvez, a floresta nunca deixe você sair. E você? Teria coragem de explorar a floresta maldita? O que você faria se ouvisse seu nome no meio da noite? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe essa história com seus amigos. Quem sabe, talvez eles também ouçam os sussurros. Imagine encontrar uma estátua no meio de uma praça deserta, que parece mudar de expressão quando você desvia o olhar. Um sorriso macabro, fixo, que parece esconder segredos sombrios. Hoje, vamos explorar a sinistra lenda da estátua do sorriso misterioso, uma história que mistura curiosidade e terror, e que desafia a coragem de quem ousa encarar seus olhos. A estátua fica em um parque abandonado, cercado por arbustos crescidos e trilhas esquecidas. Feita de pedra escura, ela retrata um homem com um sorriso peculiar, quase zombeteiro. Dizem que quem passa por ali à noite sente um arrepio inexplicável, como se estivesse sendo observado. O mais perturbador: alguns afirmam que, ao olhar para a estátua por tempo suficiente, ela pisca. Outros dizem que ela sussurra palavras inaudíveis, ou pior, o nome de quem a observa. A lenda conta que a estátua foi criada por um escultor chamado Arthur Delacroix, conhecido por suas obras realistas e por seu comportamento excêntrico. Ele desapareceu misteriosamente após concluir a estátua. Alguns dizem que ele se inspirou em um homem que lhe fez uma maldição. O sorriso seria a última expressão que Arthur veria antes de morrer. A partir desse momento, o escultor ficou obcecado e passou dias trancado em seu ateliê, até que seus vizinhos o encontraram morto em frente à estátua, com o mesmo sorriso congelado no rosto. Desde então, várias pessoas relatam experiências assustadoras ao se aproximarem da estátua. Uma jovem conta que, ao tentar tirar uma foto dela, a imagem registrada mostrava o sorriso ainda mais largo do que parecia pessoalmente. Um vigia noturno que trabalhava perto do parque afirma ter ouvido risadas vindas do local, mas, ao investigar, não encontrou ninguém, apenas a estátua, parecendo encarar diretamente para ele. E um grupo de amigos jura que viu a estátua mover levemente a cabeça enquanto saíam correndo apavorados. E você? Teria coragem de encarar a estátua do sorriso misterioso? O que faria se ela piscasse ou dissesse algo no momento em que você estivesse sozinho? Muitos acreditam que o segredo está nos olhos da estátua. Há quem diga que são feitos de vidro, outros juram que são restos humanos petrificados. O que você acha que poderia estar escondido ali? O mais perturbador dessa lenda é a sensação de que a estátua te observa mesmo quando você vira as costas. Especialistas em lendas urbanas dizem que essa história reflete um medo primitivo, a ideia de que algo inanimado pode ter consciência. Mas e se essa consciência não for apenas uma lenda? Se os relatos forem reais, estar diante da estátua seria como se expor a algo que entende seus pensamentos mais sombrios. Será que a estátua realmente tem uma maldição? Ou ela é apenas um reflexo de nossos medos mais profundos, projetados em algo que não podemos explicar? O que levou Arthur Delacroix a criar uma obra tão sinistra? Talvez nunca saibamos. Mas uma coisa é certa: se você decidir encarar a estátua do sorriso misterioso, esteja preparado para o que pode ver ou ouvir. E você? Teria coragem de visitar o parque e olhar diretamente nos olhos dessa estátua? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe essa história com seus amigos. Quem sabe, talvez eles também sintam a presença do sorriso que nunca desaparece.